boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto e está começando então mais um Vale Esporte pelo canal 25 da NET. Boa noite a todos e lembrando que a transmissão também é feita pelo site tvvale.net.br. Isso mesmo, de segunda a sexta-feira. Vamos então aos destaques do programa de hoje, porque tem muito assunto pra gente falar. Exatamente, pelo giro regional vamos ter os resultados e também vamos falar bastante sobre o torneio da Padroeira. Pelo Campeonato Paulista, o São José sofre, mas vence o Mogi das Cruzes. Parceria entre São Paulo e Taubaté vai permanecer até o fim do vínculo. Guaratinguetá busca então sua segunda vitória no campeonato, desta vez sobre a Portuguesa. Mantiqueira vai a Leme em busca dos 3 pontos agora na segunda fase do Paulistão da segunda divisão. Isso mesmo, e pelo giro nacional, São Paulo mais uma vez dá vexame em casa e perde para o Ceará. E também os detalhes sobre os jogos do Brasileirão no fim de semana. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E vamos começar o programa de hoje com um giro de notícias regionais. A parceria entre o São Paulo e o Vôlei Taubaté será mantida mesmo com a saída, mesmo assim, depois da saída do patrocinador, né, que é a CAPES, que saiu da equipe, saiu da parceria por motivo de um calote. E havia então a possibilidade de um acordo ser quebrado, né? Mas o diretor de vôlei do São Paulo garante a permanência para a temporada 2015-2016. O início do vínculo foi animador, né? O São Paulo Taubaté conquistou os jogos regionais e recentemente a Copa São Paulo. E o principal objetivo da equipe é vencer então a Superliga, que é do Cruzeiro já há 2 temporadas. Mas antes disso, ainda tem o Paulista, né? A equipe do técnico César Douglas estreia na competição dia 29 de agosto, às 7 horas da noite, no ginásio Elefantão contra a equipe do Atibaia. É isso aí, vamos falar agora de basquete, porque o São José e o Mogi das Cruzes jogaram ontem no ginásio Lineu de Moura e quem levou a melhor foi a equipe da casa. E foi como esperado, jogo duro, decidido nos últimos minutos. Não é por acaso que as duas equipes têm as melhores campanhas, né, do Campeonato Paulista. O São José contou com a força da torcida e com a noite inspirada do ala Amador Pedro e garantiram então a vitória por 92-87 e manteve então a invencibilidade na competição. O Mogi das Cruzes, por outro lado, conheceu a primeira derrota no estadual. Parabéns então ao Pedro, que deixou a quadra com 32 pontos e foi o cestinha do jogo. E na próxima rodada, o São José visita a Liga Sorocabana amanhã às 6 horas da tarde no ginásio Gualberto Moreira em Sorocaba. E o Mogi também joga amanhã, só que mais cedo, às 2h10 da tarde, contra o Paulistano no ginásio Hugo Ramos. E vamos falar agora então de torneio da Padroeira de futsal, que acontece no ginásio do Clube Comercial de Lorena. Tivemos ontem 3 jogos importantes. Pelo veterano, a equipe do Vem Quem Quer venceu a equipe do Vila dos Comerciários por 1-0 e o Can de Canas venceu o Umuarama de Aparecida por 6-3. E para fechar a rodada da noite, né, a USP e Facic empataram em 2-2 e com esse empate deram então adeus à competição e foram eliminados. No próximo domingo teremos as semifinais da categoria Sub-8 com o jogo do Novo Horizonte Protemédia às 2 horas da tarde. E em sequência, pela categoria Sub-10, os meninos do Clube Comercial de Lorena encaram o projeto Viva. Às 3 horas da tarde, no Sub-12, tem Fabriva de Cruzeiro contra o Novo Horizonte de Lorena. Às 3h30 no Sub-14, o Novo Horizonte encara o Fabriva também de Cruzeiro, encarando aí nas duas Sub, né, Sub-12 e também Sub-14. E para fechar o dia, tem o jogo do Sub-16 entre o projeto Viva de Lorena contra a equipe do DEC Setur de Cruzeiro. Rodada cheia então no próximo domingo no Clube Comercial, já pela fase final das categorias Sub-8, 10, Sub-12, 14 e também Sub-16. Agora vamos falar de futebol regional, começando pela equipe do Guaratinguetá na Série C do Brasileiro. O Guará, depois de vencer pela primeira vez, né, no campeonato, vai visitar a Portuguesa neste domingo pela 13ª rodada da competição. Vai ser um jogo difícil, né, Zé? Para o Guaratinguetá, né, apesar de vir com uma vitória, todos os jogos na Série C ainda vai ser complicado, vai ser difícil. O Guará ainda se encontra na zona do rebaixamento e vai ter dificuldade sim de jogar contra a Portuguesa. Se vencer, claro que é um passo importante rumo para quem quer sair da zona do rebaixamento. O Guará que deu um sinal de vida, né? Tem que embalar agora para fugir da zona de rebaixamento e embalar na competição, porque na situação que o Guará tá, não tem como competir lá em cima. Não. É fugir da parte de baixo mesmo. O principal objetivo hoje para o Guaratinguetá é esse, é tentar se escapar da Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já caiu para 3 do Campeonato Paulista e seria péssimo para o Guaratinguetá cair para a Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que o primeiro pensamento é esse, está a 4 pontos para sair dessa situação e precisa embalar numa boa sequência para tentar se escapar.
Vamos aproveitar então e ver os jogos da rodada, né, da próxima rodada e como que está a tabela de classificação até o momento. Vamos lá, Série C do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, amanhã, às 11 horas, no Conselheiro Galvão, o Madureira vai jogar contra a equipe do Tupi. Às 6h30, no Soares de Azevedo, tem Tombense e Londrina. Amanhã também, às 7 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Juventude. Domingo, às 11 horas, no Canindé, em São Paulo, tem Portuguesa e Guaratinguetá. E fechando a rodada 13ª, Brasil de Pelotas e Caxias vão se enfrentar na segunda-feira lá no Bento de Freitas. Campeonato Brasileiro da Série C, Brasil de Pelotas líder com 23, segundo Tupi 23, terceiro Londrina 21, o quarto é a Portuguesa com 18. Quinto, Juventude, 18, Guarani, sexto, 15, Tombense, sétimo, 14, Madureira, oitavo, 10, Guaratinguetá e Caxias com 6 pontos. Lembrando ali, a Portuguesa, quarta colocada com 18 pontos, vai encarar o Guaratinguetá. Então, jogo duro sim pro Guará no próximo final de semana. Isso mesmo, o jogo vai ser no domingo, né, às 11 horas da manhã, no Canindé. Vamos torcer para o Guará, né? Vamos torcer para que o Guaratinguetá consiga emplacar a segunda vitória consecutiva. Vamos a outra equipe aqui da nossa região, aqui da nossa cidade, Guaratinguetá, que vai entrar em campo neste final de semana. Vai ser o Mantiqueira pela fase de grupos do Paulistão da segunda divisão. É isso mesmo, Zé. E o primeiro jogo do Mantiqueira nessa fase de grupos vai ser contra o Lemense. O que espera dessa partida, então? Agora começa uma nova fase para o Mantiqueira, precisa começar bem, né? Vai começar jogando fora de casa, mas o empate já é importante para uma equipe que quer conquistar o acesso para a Série A3. É importante ressaltar também que o Mantiqueira anunciou 4 novos reforços, né? São eles o goleiro Giovanni Mocelin, o zagueiro Robson, o volante Clebinho e o meia ex-camisa 10 do clube, né? O Dielton. O que você acha desses reforços? Sim, o Giovanni é um goleiro que já passou pelo Palmeiras, tem uma longa experiência, né? Apesar de ser um goleiro desconhecido ainda no cenário do futebol, é um goleiro que pode ajudar muito a equipe do Mantiqueira como uma opção. Tem também o Clebinho, né, que é um jogador acima da idade, mas é um jogador muito conhecido pela equipe do Mantiqueira. O Robson, que é um zagueiro jovem, mas é promissor, muito bom de bola o Robson, e pode sim ajudar o Mantiqueira numa situação aí de um elenco, ocupar o espaço vago deixado por outro jogador titular. Não diria que ele viria para ser um dos 11 iniciais, mas sim para virar uma opção para a treinadora Nilmara Alves. É um jovem, então precisa ter calma com ele. E o Dielton, ex-camisa 10 do Mantiqueira, está de volta, jogou a última temporada, a Série A3 pelo São José dos Campos, então é um jogador que chega para ser titular. É o camisa 10 do Mantiqueira que faltava para essa temporada. Na temporada passada jogou pelo Mantiqueira, foi até a terceira fase do Paulista da segunda divisão, foi para o São José e agora está de volta. Vamos esperar então que ele desempenhe, né, da mesma forma que ele empenhou, né, na última. Sim, foi muito bem na última temporada. Agora o torcedor do Mantiqueira e também a comissão técnica, por trazer ele de volta, espera que o Dielton possa fazer novamente uma boa temporada e que consiga levar o Mantiqueira até o objetivo, que é a Série A3. Com certeza. Vamos aproveitar então e ver quais são os confrontos, né, do grupo do Mantiqueira. Vamos lá, Paulista, segunda divisão, primeira rodada da segunda fase. Amanhã às 4 horas no Alfredo Castilho tem Noroeste e São Bernardo. Domingo às 10 horas em Leme, a bola rola para Lemense e Mantiqueira. E domingo às 10 horas também no Sócrates Estamato tem Inter de Bebedouro e Fernandópolis. No CS então, torcer para o Mantiqueira, né, que fechou a primeira fase muito bem. Jogo então no domingo às 10 horas da manhã lá em Leme. Vamos para o intervalo então? Rápida parada, mas daqui a pouco a gente volta para falar do São Paulo. Que tristeza, hein, São Paulo? Voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções.
Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Estamos de volta e agora o assunto é a Copa do Brasil, porque ontem ainda tivemos os jogos pelas oitavas de final e nós vamos falar então sobre o São Paulo. São Paulo que mais uma vez passou vergonha no Morumbi, foi derrotado por 2-1 pelo Ceará, time que é o último colocado da Série B. O que você achou desse jogo, Zé? Juro pra você que se eu fosse São Paulino, eu daria uma rasteira em você aqui agora. Ah, daria? Daria uma rasteira. Se eu fosse São Paulino, você deu a notícia inteira dando risada. Por quê? Não tem nada engraçado, não. Tem, o São Paulo perdeu. É um Pro São Paulino engraçado. tá triste mais uma vez, né? Já veio de uma derrota de 3-0 pro Goiás e mais uma vez, pô, São Paulo, não dá para apostar em você. 2-1 e o São Paulo criou várias oportunidades, né? Teve muitas chances de gol, jogou melhor que a equipe do Ceará. O Ceará nitidamente jogando atrás da linha da bola, completamente todo atrás do meio-campo, tendo apenas os contra-ataques, mal aproveitado, claro, porque é um time sem qualidade, sem 16 jogadores, dentre esses 16, 9 eram titulares. Né? E o Ceará passa por uma má fase tremenda na Série B do Campeonato Brasileiro, é o último colocado e veio até o Morumbi com o intuito de levar pelo menos um empate ou fazer um golzinho, uma derrota de 2-1, 3-2, daria para reverter essa situação lá no Castelão. O Ceará vir e ganhar por 2-1 já é um resultado muito bom para o Ceará. O São Paulo, apesar de ter tido boas oportunidades, ainda faltou futebol, faltou muito futebol, porque você ter a posse contra uma equipe que vem atrás da linha da bola, atrás do seu meio campo, fica fácil você triangular. O São Paulo não teve nenhuma bola, nenhuma enfiada de bola pelo meio, é sempre lances nas laterais, cruzada na área, sem nenhum centroavante lá dentro, apenas com o Alexandre Pato jogando fora da área. Então, apesar do São Paulo mandar no jogo, não jogou bem. É isso mesmo, e o São Paulo teve até mais chances de gol também, só que a estrela brilhou, querendo ou não, para o Ceará, que as duas bolas que eles tiveram a chance, a bola entrou, né? É aí que tá, é aproveitar as oportunidades. O São Paulo faltou sorte também, né? Uma bola na trave do Wilder Guizal, que ela sozinho dentro da área, o goleiro rebateu, lances incríveis que aconteceram ontem no estádio do Morumbi. Mas o São Paulo, por enfrentar uma equipe de Série B, lanterna de Série B, sem 16 jogadores, entre eles 9 titulares, eu acho que o São Paulo faltou muito futebol na noite de ontem e o torcedor reclamou com razão. Com razão. Vamos aproveitar e ver então os gols desse jogo. Vamos lá, São Paulo e Ceará, bola na área e Rafael Costa fez 1 para o Ceará, 0 para o São Paulo. A lerdeza do zagueiro sair da última bola deixou o Rafael Costa livre para fazer 1-0 com posição legal. Aí vem outro jogador do São Paulo, outra lesma, e dá um carrinho desse dentro da área, um carrinho criminoso, era para ter sido expulso, o último homem, Rafael Costa bateu no canto direito do goleiro Renan Ribeiro e fez 2 para o Ceará, 0 para o São Paulo. Aí contou com a estrela de Alexandre Pato, que bateu com perfeição, categoria sem chance para o goleiro. São Paulo 1, Ceará 2, dentro do Morumbi, próximo jogo, próxima semana, né? Lá no Castelão. O Ceará joga por qualquer empate, enquanto o São Paulo precisa fazer gol lá para tentar igualar esta vantagem. Lembrando que 1-0 para o São Paulo lá no Castelão, ainda assim dá o Ceará. É isso mesmo. E com todo respeito ao time do Ceará, né? Mas o São Paulo passou uma vergonha tremenda em casa, porque querendo ou não, além do Ceará ser, como a gente já disse, o último colocado da Série B, a equipe veio para o jogo, né, com grandes desfalques, são 16 desfalques, como você falou, né? 16 desfalques, entre eles 9 jogadores são titulares. Então podemos dizer que o time ontem do Ceará foi um catadão, né? Jogadores da base, jogadores dos juniores, tanto é que o treinador do Ceará não quis fazer nenhuma substituição, nenhuma alteração, porque os jogadores que estavam ali no banco era todo abaixo da idade. Então estava com medo deles sentirem a pressão de jogar no estádio do Morumbi, lotado de torcedor, reclamando ainda do time do São Paulo, um jogo nervoso, tenso.
Então ele preferiu não fazer as alterações, tanto é que a última alteração do Ceará foi no último lance do jogo, onde o Rafael Costa saiu, entrou na substituição e o árbitro encerrou a partida. Então ficou com medo, né, de substituir, porque não tinha jogador à altura, né, para encarar uma partida daquela. E é uma vitória que dá moral também pro Ceará, né? Dá uma moral. Você quando vai jogar contra um São Paulo dentro do Morumbi, o São Paulo brigando pelo título do Brasileiro e o seu time na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Série B, bom frisar. O torcedor do Ceará veio sem intenção nenhuma. Pô, Mas pegar o Guará, um exemplo, pegar o Guará e jogar contra um Palmeiras ou um Corinthians, e o Guará vai na casa do adversário e ganha. Ninguém vai acreditar numa coisa dessa. É a mesma coisa. E o Ceará é um time muito fraco, tecnicamente, o time titular. Ainda mais os times juniores, o time reserva. Então, eu acredito que seja uma tremenda vacilo do São Paulo não conseguir a vitória. E agora, funilou, jogando lá no Castelão, é difícil. Só que, mais uma vez, né, o Ganso foi alvo, né, de críticas pela torcida organizada do Tricolor. Mas foi justa essa reclamação, né? Ele quer que descasque com a laranja e jogue para ele chupar no meio do campo. Não é possível. Ganso não jogou nada. É o camisa 10, é o capitão do São Paulo reclamando com todo mundo, brigando com todo mundo. Se jogasse futebol, se mostrasse futebol dentro de campo, aí poderia sim dar um pouquinho mais de razão para ele. Com certeza. E o camisa 10 do São Paulo, que acabou discutindo com o Carlinhos, né, o lateral esquerdo, que é do mesmo time que ele. Discutiu por conta do nervosismo. Mais uma vez o São Paulo demonstrando que o psicológico acaba atrapalhando as partidas. Lembrando que a torcida organizada do São Paulo ontem começou a reclamar, né, com o time, e a torcida, vamos dizer, normal, famílias, começou a aplaudir e apoiar a equipe do São Paulo. Isso deixou o Paulo Henrique Ganso, que discutiu com o Carlinhos, discutiu com o torcedor, discutiu uma vez com o Osório chutando garrafinha quando saiu. Então é um jogador que, além de não estar jogando nada, além de ser um peso morto dentro de campo, uma peça fácil para o adversário marcar, é um jogador que está muito nervoso e reclamando demais. Ele tem que responder com os pés, né? Responder com os pés. Eu não vou falar mais nada do Ganso não, porque ele está brigando muito, muito nervoso em campo. O futebol que é bom para apresentar como camisa 10 e capitão do São Paulo. Deram até a faixa de capitão para ele, para dizer que é um craque do São Paulo. Mas não, Ganso, baixa sua bolinha. Só que agora o Ceará, então, joga em casa por um empate e já se classifica. Se isso acontecer, hein, você acha que vai sobrar pro Osório? Não tem culpa alguma. O Osório jogou para frente. O Osório é um treinador muito bom, avançado, né, para o futebol brasileiro. Pena que lá atrás ele tem um problema muito sério, e não é problema dele, é problema da diretoria que contrata a peça errada e os jogadores que ali estão não são capacitados, vamos dizer assim, para jogar numa zaga como a do São Paulo. Faz tempo que eu não vejo um zagueiro vestir a camisa do São Paulo e dizer, eu estou aqui, eu mando aqui, e o São Paulo não tem. Vamos ver no primeiro gol a lerdeza do zagueiro de sair de trás. O Rafael Costa sozinho conseguiu empurrar para o gol. E o segundo, o Luiz Eduardo, que acabou de chegar, dá um carrinho desse lá dentro da área. É uma vergonha. Poderia ter sido expulso, que o árbitro preferiu segurar. Só que você acha que algum jogador do São Paulo deve ser poupado de críticas ou não? Porque a zaga a gente sabe Alexandre Pato. Vamos colocar o Alexandre Pato, um jogador que vem demonstrando muita vontade. Ele é um jogador que pega a bola no meio, quando toca não recebe de volta, porque o time não tem aquela qualidade, sempre toquinho para trás. Então ele é o único jogador ali, vamos dizer assim, que se salva desse time do São Paulo hoje. Que não tem como jogar sozinho também, né? Não dá. O jogo de volta, então, vai ser na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, lá no Castelão. E aí, tem como dar a volta por cima, então? Tem como, claro que tem. São Paulo tem uma boa equipe, mas jogar lá é difícil. Aqui já perdeu, já não conseguiu furar a defesa do Ceará. Lá vai entrar todos os torcedores, que vai lotar, como você disse agora há pouco, deu uma moral para eles, acendeu uma luz, vira uma luz ali no fim do túnel para tentar pelo menos esquecer o Campeonato Brasileiro da Série B. E agora vai ter que enfrentar um Castelão que já é difícil de jogar, ainda mais com a pressão do torcedor. Vai entrar todo mundo lá atrás, esperando apenas o contra-ataque, que ontem foi mortal e conseguiu fazer os 2 gols. Vamos ver então, né, os resultados das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos lá, o Internacional venceu, hein? Fluminense 2, Paysandu 1, jogando lá no Maracanã. Resultado perigoso também para o Fluminense. Na quinta-feira também às 7 horas no Beira-Rio, 2 para o Inter, 0 para o Ituano. O Inter já não tomou gol em casa, já facilita bastante para o jogo de volta. E o São Paulo, às 9h30 da noite no Morumbi, perdeu para o Ceará. Perde até fala, né? Não tem nem como. Não tem jeito. Você que apostou no São Paulo e continua apostando no São Paulo, fica a dica aí. São Paulo então que se cuide. Faz Esporte fez uma rápida parada. Voltamos já para falar de Campeonato Brasileiro. Tem rodada no fim de semana. Sai daí.
Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. O Vale Esporte está de volta e o assunto agora é a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aproveitando então o gancho do bloco anterior, o São Paulo agora vai tentar se recuperar dentro do Brasileirão, pois vem de derrota para o Goiás de 3-0. O tricolor encara então o Flamengo no domingo às 4 horas da tarde no Maracanã. Jogo difícil. Jogo no Maracanã, onde o Flamengo tem uma defesa muito ruim também, mas um ataque superior à equipe do São Paulo. Acho que favorito para essa partida, eu diria que é o Flamengo. Agora eu não sei quem é pior, Rafa. O Flamengo perdeu para o Vasco, que é o último colocado da Série A. E o São Paulo perdeu para o Ceará, que é o último colocado da Série B. Então são os dois times que perderam para times lanternas. Então vai ser um jogo muito bonito no Maracanã. Vai ser um jogo amigo ali, né? Vai ser um ótimo jogo. Só que o Flamengo tem algo a mais, né? Como você falou, porque é a dupla de ataque, querendo ou não, né? E tem também a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira no comando. E quando tem uma estreia de treinador, né? Sempre motiva o elenco, principalmente nas primeiras partidas, você não acha? Sim, o torcedor e também os jogadores que estão no elenco esperam mudanças, né? Já que o Flamengo não está lá aquelas equipes que pode confiar bastante no trabalho realizado no antigo treinador. Então o Oswaldo, que é um bom técnico, vai ter uma equipe não tão boa lá atrás, mas um time com vários jogadores importantes na parte da frente. Então tem sim aquela condição do jogador querer mostrar algo a mais para o novo treinador. E o jogo também traz outro fato interessante, porque o Flamengo e São Paulo, né, os dois times são inconstantes dentro do campeonato, os dois não conseguem uma sequência de vitórias, né? Principalmente o Flamengo, que fez contratações de peso, como o Guerreiro, o Emerson Sheik e o próprio Ederson, mas ainda não embalou. Não embalou por conta da zaga, que é fraca, né? O Flamengo, todo lance de bola lá atrás, acaba tomando cada gol bobo que não tem como explicar. É igual ao São Paulo. A única diferença entre São Paulo e Flamengo é que o Flamengo ainda tem um ataque superior à equipe do São Paulo. E agora contratou o Ederson, que é um excelente meio. Só que agora a gente vai mudar então de jogo, vamos falar de Santos, porque o Santos tá tranquilo, mesmo estando na 12ª colocação do campeonato, o time tá jogando bem. Perdeu apenas um jogo sob o comando do técnico Dorival Júnior e agora recebe então o Avaí amanhã, às 6h30 da noite, na Vila Belmiro, tentando então, né, pensando fugir, né, ainda mais, se distanciar do Z4. Exatamente, o Santos tem apenas uma derrota, como você falou, que foi pro Palmeiras por 2-1 no Brasileirão, depois conseguiu resultados importantes, conseguindo fazer com que o Santos saísse naquela posição de perigo, aquela posição que nada dá certo, a bola bate nas costas do zagueiro e sai para fora, ela bate na trave, ela não entra, lá atrás você toma cada gol bobo, é isso que acontece com aquelas equipes que estão lá embaixo. E o Santos já conseguiu se superar, conseguiu sair da água, dar uma respirada e agora o que anima ainda mais pro elenco. E dentro do planejamento das equipes para a temporada, esse é um tipo de jogo que o Santos não pode perder de jeito algum, né? Nenhum, o Santos jogando em casa é mais um jogo para tentar emplacar no Brasileirão. E o meia Lucas Lima, que é o destaque do time na temporada, ele pediu para não ser poupado, né, no jogo de amanhã e ele justificou assim, eu sou novinho. Ele tá certo, né? Tá numa boa fase, ele é novo, tem que jogar mesmo. Sim, o Lucas Lima, que tem um físico como o meu, é um jogador que toda hora pensa em jogar. Claro, ainda mais físico de José Antônio não aguenta jogar nem 30 minutos, cuidado. Ainda mais jogando, né? Agora vai vestir a camisa da seleção brasileira, não quer nunca perder um jogo. Só que o Avaí tem como novidade o atacante Léo Gamalho, ele que veio do Bahia,
foi apresentado e relacionado para o jogo. O atacante ficou marcado pela passagem no Santa Cruz, onde ele era conhecido, Zé, como o Ibrahimovic do Arruda. Você acha que é para tudo isso? Para Ibrahimovic não, mas é um bom jogador. Gosto do Léo Gamalho. Apareceu muito bem também com a camisa do Ceará e é um jogador de presença de área, jogador perigoso, alto, forte na bola aérea, habilidoso, inteligente, então é um bom jogador sim. Mas promete, agora então. é um bom jogador, já é um jogador experiente, né, no futebol. Mas para ser comparado com o Ibrahimovic, eu acho que é só o jeito, só o estilo, porque ele é alto também, tem um cabelão grande, então é parecido com o Ibrahimovic no estilo. Agora no futebol, o Ibrahimovic leva um pouquinho melhor. Vamos um pouquinho devagar, né? É um pouquinho devagar, né? Por favor. E mudando de ares agora, né? O Palmeiras tem um jogo muito difícil nessa rodada, pois vai ao Independência enfrentar o Atlético Mineiro no domingo. Jogo bem difícil pro Verdão. Dificílimo, né? Apesar do Atlético Mineiro já há 3 rodadas que não consegue vencer no Brasileiro, um empate e 2 derrotas, e o Palmeiras vindo de 2 vitórias consecutivas no Brasileiro e também contra o Flamengo, né? E também contra o Cruzeiro no meio de semana. É um jogo de 6 pontos, valendo que o Palmeiras, com as 3 derrotas consecutivas, precisa vencer para tentar não deixar o Corinthians embalar, e enquanto o Atlético Mineiro precisa voltar a vencer. E aí o time do Palmeiras, que já vinha sofrendo com problemas de lesão, principalmente no meio de campo, né? Agora não vai ter o volante Arouca vetado pro jogo, e é um desfalque importantíssimo, como a gente até comentou ontem, né? Sim, comentávamos ontem que teria a possibilidade do Arouca não jogar. Eu disse que o Andrei Giroto deve ganhar uma dessas vagas no meio campo. Só que com esses desfalques, então, agora é a hora do Palmeiras mostrar a força do elenco, porque o time fez 25 contratações esse ano. Por isso que eu disse depois da saída do Gabriel, o Palmeiras não pode ficar reclamando tanto depois que o Gabriel saiu. O Gabriel é um volante de qualidade, mas o Palmeiras fez 25 contratações. Onde estão esses jogadores? Tem não é possível. Muita peça para poder mexer, né? Tem muita peça. O Palmeiras tem um elenco importantíssimo e tem jogadores à disposição do técnico Marcelo Oliveira que possa suprir essas ausências. Já o Atlético Mineiro não vence há 3 jogos no campeonato, perdeu a liderança para o Corinthians, né? E precisa se reerguer, querendo ou não, para continuar na briga pelo título. O Corinthians, como eu disse já no programa, não tem um bom elenco. O Corinthians, na minha opinião, vai começar a queda. Agora já? Já começou contra o Santos e vai começar ainda mais a queda, porque o que estava contando estava com os gols do Luciano. Claro que a diferença do Corinthians e do Palmeiras é que o Corinthians não tem esse elenco favorecido, esse elenco forte que o Palmeiras conseguiu montar. Então acho que pro corintiano, né, que me desculpe, você que vai querer dar rasteira em mim agora eu dou aqui, rasteira. E pro Corinthians vai começar a queda. Já que você começou a falar do Corinthians, sobe o hino do Corinthians, porque nós estávamos falando do vice-líder, nada melhor então que falar agora, literalmente, só do Corinthians, que é o líder do campeonato. O Corinthians enfrenta então o Cruzeiro no domingo às 4 horas da tarde, jogando em casa. Jogo para vencer e manter ou até aumentar, né, a distância para os demais, né, na tabela. Sim, se vencer, claro, vai conseguir ficar a uma posição ainda mais favorecida pelos pontos, porque joga Palmeiras e Atlético Mineiro. Um dos dois vai perder pontos. E para o Corinthians seria importante este empate. Claro, torcendo também para Fluminense, para Grêmio, não conquiste vitória. Com certeza. Já que a gente estava falando do Luciano, né, o time precisa agora arranjar um substituto para ele, porque só vai voltar então no ano que vem, infelizmente lesionou, né, o joelho, e a torcida vai ter que se contentar então com o nosso querido Wagner Love. O Cássio foi até um pouco amigo dele, pediu para a torcida ter um pouquinho de calma, que ele vai se encontrar, ele vai conseguir dominar uma bola, né, coitado, que ele não consegue dominar uma bola, mas infelizmente é o Wagner Love. Wagner Love? Vai colocar quem lá? Belíssimo elenco que o Corinthians tem. Pagando 500 mil pro Wagner Love para jogar esse futebolzinho que ele joga. Eu fico bravo por causa disso. Por que não renovou com o Guerreiro? Pra que gastar dinheiro, trazer o Wagner Love, não, economizava um pouquinho e renovava com o Guerreiro. Não quiseram renovar com o Guerreiro. Não quiseram renovar com o Guerreiro, ainda foram atrás do Theo Gutierrez. Imagina se vem o Theo Gutierrez. Esse momento seria importante. Mas deixou o Guerreiro sair. O Sheik não servia mais pro Corinthians, né? Engraçado isso. Aí tem o Danilo no Flamengo. No Flamengo tá servindo, no Corinthians claro, não. E Wagner Love, vamos esperar pra ele. Não tem nada de Love nesse Wagner. Só que o técnico, o Tite, ele sabe da má fase que atravessa o Wagner Love e cogita improvisar, né, o meia Danilo, o
o lento Danilo, mas ele entra e ele sai, ele define algumas bolas. Sim, né? ele é bom de centroavantes, é inteligente. E tem também a categoria de base, né? O menino, o jovem, o Isaac, né? Que tá vendo para colocar também nos jogos. O que você acha disso? Sim, o Isaac, se eu não me engano, é o jogador que veio do Botafogo, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior dessa temporada. Jogador também de presença de área, mas é um garoto, não vai explodir assim do nada, né? Precisa dar um tempo ao tempo para os meninos. E já o Cruzeiro precisa acordar no campeonato. O time está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Fase ruim também para o Cruzeiro, que precisa vencer mesmo jogando fora. Porque aí vai com tudo também para esse jogo, né? Sim, vai com tudo, mas o Cruzeiro não tem um time forte para ser o favorito numa partida contra o Corinthians. Claro que jogo meu favoritismo pro Corinthians por estar jogando em casa e pelo time que o Cruzeiro tem, mas não vai ser um jogo fácil. Se for para eu apostar, eu vou apostar no Cruzeiro. No Cruzeiro? Cruzeiro. Aposta aqui ao vivo, então, né? No Vale Esporte, Cruzeiro e Corinthians, lógico. Vamos rapidamente, porque está na hora de terminar o programa. Passa pra gente todos os jogos desse fim de semana e como que tá a tabela de classificação até o momento. Vamos lá, jogos da Série A no sábado amanhã, 6h30 na Vila Belmiro. Tem Santos e Avaí. Goiás e Vasco da Gama se enfrentam no Serra Dourada. No Orlando Scarpelli, Figueirense e São Paulo. E no Moisés Lucarelli, domingo às 11 horas, Ponte Preta e Grêmio. Também às 11 horas no Couto Pereira tem Coritiba e Chapecoense. Às 4 na Arena Corinthians e Cruzeiro, temos 4 jogos às 4. Domingo também às 4 no Maracanã, Flamengo e São Paulo. Às 4 no Beira-Rio, Internacional e Atlético Paranaense. Na Arena Joinville e Fluminense. O único jogo lá afastado da 20ª rodada, domingo 6h30 no Independência, Atlético Mineiro e Palmeiras. Tabela de classificação até o momento, Corinthians líder com 40, segundo Atlético Mineiro e Grêmio 36, Fluminense é o quarto 33. Palmeiras, São Paulo, Sport 31, Atlético Paranaense oitavo 30, Chapecoense nono 28, Ponte Preta 10º 26. Internacional 11º 25, Santos 12º 24, 23 Flamengo, 14º Cruzeiro 22, com 20 Figueirense e Avaí, zona do rebaixamento Goiás 17º 19, Coritiba 18º 18, Joinville 19º com 16 e o último Vasco com 13. Bons jogos então nessa rodada, né? Rodada que promete, final de semana aí tá recheado pra gente poder acompanhar e voltar na segunda pra estar falando. Exatamente. O Vale Esporte vai ficando por aqui. Bom final de semana a todos vocês e até segunda. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.